aí, jovem, vamos estudar a lição? Um novo trimestre, em nome de Jesus, está diante de nós e vai ser uma bênção fazermos esta viagem, a viagem do Êxodo. E olha, nós estamos começando o nosso ponto de partida aí, ó, dando o nosso start com o tema crescimento, bênção e maldição. Quando você começa a leitura do livro do Êxodo, e obviamente isso no capítulo 1, percebe imediatamente que o povo de Deus estava sendo oprimido. Exatamente, o crescimento do povo de Deus estava incomodando demais um indivíduo chamado Faraó. E o capítulo 1 faz questão de dar um detalhe, que era um Faraó que não conhecia José, mas que na verdade queria apagar o nome de José na história porque não concebia a ideia de um hebreu ter feito o que José fez e ainda proclamando ser um Deus diferente das divindades apregoadas pelos egípcios. Tendo isso em vista, ele vai eliminar o nome de José da história, ou pelo menos tentar. E o que ele faz? Começa a ficar incomodado com o crescimento do povo de Deus. Imagina você que na época de José, quando Jacó se mudou de Canaã por conta da fome para o Egito, para ser recebido pelo José, era uma família de aproximadamente 70 pessoas. E quando nós estamos percebendo o êxodo acontecendo algumas centenas de anos depois deste episódio, depois da chegada ao Egito, nós já estamos falando de 600 mil homens a pé, segundo a Bíblia, mas quando você inclui mulheres e crianças, gente, aproximadamente 2 milhões de pessoas, pelo menos. O número exato não dá para ser obtido, mas uma ideia é possível se obter. Tendo isso em vista, o Faraó criou algumas arbitrariedades para tornar a vida do povo uma vida difícil. Pensa. Primeiro, ele aumenta o excesso de carga, de trabalho, de peso sobre os ombros do povo. Como é que faz para inibir o crescimento do povo de Deus? Afunda este povo no trabalho, para que eles não tenham tempo de cultuar a Deus, para que eles não tenham tempo de fazer nada. E acredita que quanto mais eles eram escravizados, tanto mais cresciam. Que coisa extraordinária! Perceba que a técnica do inimigo hoje é a mesma. Infringir excesso de carga, excesso de atividade sobre você, para que, entre outras coisas, você não tenha tempo nem para Deus e nem para sua família. Abre o olho, fica esperto com essa estratégia do Faraó naqueles dias e do diabo nos dias de hoje. Aliás, o Faraó era um instrumento nas mãos do Satanás para afligir o povo do Senhor. Tendo isso em vista, observe a segunda atitude do Faraó, um decreto para matar as crianças. Isso mesmo, matar as crianças para inibir o crescimento do povo de Deus. Vamos minar, naquela época era eliminar. Hoje vamos minar a mente da garotada, vamos acabar com a fé das novas gerações, porque se você destrói as novas gerações, o presente e o futuro da igreja estão comprometidos. A estratégia usada pelo Faraó é a mesma estratégia usada pelo diabo nos dias de hoje. Então perceba que o crescimento é possível em meio às dificuldades. Eu não sei pelo que você está passando, mas Deus pode te proporcionar crescimento. E em meio às dificuldades, uma destas que se acentua é o ataque que o inimigo faz para as novas gerações. Vamos proteger as nossas crianças para que elas não morram espiritualmente, mas vivam para Jesus. Deus te abençoe aí. Um grande abraço para você, querido jovem. Estamos juntos nessa nova caminhada no livro do Êxodo. Ora comigo, Pai querido, que a nossa caminhada seja ao teu lado hoje e sempre em nome de Jesus.